Querido diário, às vezes é necessário se perder um pouco de si mesma para logo depois se reencontrar. Comecei o episódio de hoje com um querido diário, que é um quadro que eu tenho lá no Instagram, que eu trago algumas reflexões diárias, sempre como se fosse um querido diário, e que vai passar por reformulações. Mas, para isso poder fazer sentido, vamos começar o episódio de hoje? Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um Chá com a Nath, este quadro aqui do canal em que eu sempre trago alguma reflexão pra gente poder bater um papo e compartilho com vocês tudo que eu consumi de entretenimento no mês anterior para já ficar para vocês de indicação. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre recomeçar. Sabe aqueles recomeços que ao longo do ano a gente sente que precisa? Aqueles momentos mais especificamente que a gente tá em dúvida sobre muitas coisas, de que a gente se questiona sobre o que a gente quer, quem somos nós, que sentimos que aos pouquinhos a gente tá se perdendo, mas logo depois a gente se reencontra? Então, é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Então já pega o seu chá, o seu café ou a sua bebida favorita e vem comigo pro nosso bate-papo mensal. Julho foi um mês que eu imaginei que algumas coisas pudessem não dar certo e que por conta disso algumas coisas precisariam ser mudadas, porque no mês passado eu trouxe para vocês o episódio 6 aqui do chá, em que eu falei sobre metas, sobre o que estava funcionando, o que não estava, então eu vou deixar o link aqui para vocês. É importante que vocês assistam também o episódio anterior, vocês vão perceber que todos esses episódios do chá, eles estão conectados entre si. Então, no mês passado, eu trouxe esse balanço que eu fiz das minhas metas, das minhas coisas, e eu fui percebendo que algumas coisas precisavam de ajustes, né? Até comentei sobre isso com vocês. E o mês de julho, ele foi um pouquinho caótico. Na verdade, assim, 2025 inteiro tem sido um pouquinho caótico. É a primeira vez que eu tento conciliar tantas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma casa para cuidar, me dedicar mais tempo à criação de conteúdo, escrever, tentar ter uma vida minimamente social. E assim, eu preciso dizer para vocês, claro, que nem todas essas coisas eu consigo me dedicar o tanto que eu gostaria. O que, claro, me causa certa frustração. É claro que eu tento fazer o máximo que eu posso dentro das minhas possibilidades mesmo, dentro da minha realidade, mas sempre vai ficar uma coisa ou outra a desejar, ou vamos colocar de outra forma, sempre vai ficar uma coisa ou outra que eu não vou conseguir me dedicar tanto. E esse tem sido um ano em que eu estou aprendendo a lidar melhor com tudo isso. Mas ainda assim, como eu falei, é claro que certas coisas me causam frustração. E aí, como eu falei, junho foi o mês de fazer aquele balanço pra ver como é que tava o meu ano, e julho foi o mês de tomar algumas atitudes. Como eu mencionei, algumas coisas não estavam saindo como eu queria, então é claro que elas precisavam de ajustes. E assim, quando eu comecei a olhar as minhas metas, eu fui percebendo que eu não ia conseguir atingir alguns objetivos. Mas tem aquilo também, a gente acabou de passar da metade do ano, 2025 tem muito chão ainda pela frente, então pode ser que eu não consiga exatamente aquele objetivo, mas consiga algo muito próximo. E outra coisa que eu tenho tentado olhar também é o fato de que tudo bem que muita coisa eu não consegui alcançar, mas olhar para aquilo que eu consegui alcançar. E uma dessas coisas que eu tenho conseguido, mas ainda não tá do jeito que eu queria, é a minha relação com a escrita e também a minha relação com a minha produção de conteúdo. E é justamente aqui que eu quero chegar com vocês. Muita coisa foi acontecendo nesses últimos 5 anos, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo de fato para a internet. Vamos voltar um pouquinho atrás? Eu crio conteúdo para a internet há mais de 5 anos e eu escrevo há pelo menos o dobro disso. E lá em 2019 eu criei o meu Instagram, o @autora Natália Donato, para poder falar sobre as minhas obras. E tava sendo ótimo, eu tava usando ele para fazer isso. Mas aí 2020 chegou, eu senti que eu precisava dar uma movimentada a mais nesse perfil, antes até da pandemia. E aí quando chegou a pandemia, todo mundo viveu aquele caos que foi. Eu já tava começando a criar conteúdo, mas é meio que como se eu não entendesse exatamente o que era a criação de conteúdo. Eu não seguia tantos criadores literários, então eu sabia que isso existia, mas eu não consumia tanto, então eu não sabia replicar, e aí eu fui fazendo do jeito que eu achava que daria certo. E deu muito certo. O meu perfil, autora Natália Donato, foi se tornando o meu principal, porque nessa época eu tinha um outro perfil. E depois veio o 18 e 27, que foi um projeto que eu criei para poder separar um pouquinho a Natália que falava sobre os livros que ela lia e que ela escrevia, e o restante de cultura pop, que aí eu dividi meio que entre séries, livros e filmes. Inclusive, deixa aqui pra mim nos comentários quem é que me acompanha desde o 18 e 27, porque esse canal aqui era o canal 18 e 27.
Enfim, e aí veio 2021, 22, 23, 24, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. E assim, eu sinto que aos pouquinhos eu fui me perdendo um pouquinho. Eu já não sabia muito mais quem era a Natália criadora de conteúdo e nem quem era a Natália escritora. E aí veio o ano passado, que eu já tava tomando algumas decisões, mas eu sou teimosa e às vezes eu gosto de insistir um pouquinho, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo. E aí chegou junho desse ano, que eu olhei pra todas as metas, pra todas as coisas que eu tinha traçado, e eu simplesmente me vi no momento em que eu não sabia mais quem era a Natália criadora de conteúdo, o que ela gostava de trazer. A Natália escritora estava se redescobrindo, mas ainda estava longe de chegar onde precisava chegar, onde eu queria chegar. E foi o momento em que eu precisei olhar pra tudo aquilo e falar, pera, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Comecei a analisar o que podia estar me travando e tal, e uma das coisas foi justamente o meu Instagram, o @autora Natália Donato. E por que eu falo isso? Mais uma vez, quando eu criei este Instagram, era pra falar das obras que eu escrevia, né? E já há muito tempo esse Instagram não era sobre isso. E aí, que toda vez que eu criava um conteúdo novo, eu me questionava muito sobre se era realmente aquilo, se eu deveria colocar isso naquele perfil, e eu deveria falar sobre as minhas obras, e eu não conseguia falar sobre as minhas obras. Aquilo foi meio que virando uma bola de neve dentro da minha cabeça. E aí eu já tava pensando em mudar o meu arroba, mudar a minha foto de perfil e tal, mas aí eu quis tentar, eu mudei a minha paleta de cores e chegou num ponto na metade desse ano que eu falei, não dá mais. E foi isso que eu percebi que tava me travando. Vocês acreditam? Um Instagram, um arroba de um Instagram. Então eu resolvi trocar. Eu mudei a foto do perfil, mudei a foto aqui do canal também. Foi muito difícil me desfazer do meu logo, porque ele me acompanhou por muitos anos, ele passou por transformações, né? Então ele me acompanhou por muitos anos, mas eu sentia que eu precisava colocar o meu rosto ali, principalmente agora que eu ia mudar o arroba, né, o nome de usuário do perfil. Então eu fiz essa alteração, o meu logo ele vai continuar sendo meu, ele vai continuar sendo usado aí, ele só não vai ser mais foto do meu perfil, né, dos meus perfis. Então troquei o arroba, isso vai me dar um trabalhão pra mudar todas as minhas redes, todas as minhas coisas, mas tudo bem, eu precisava fazer isso, porque foi aquele momento que eu senti que eu voltei a me encontrar. É basicamente isso. Tem a questão dos conteúdos também. Alguns conteúdos vão mudar um pouquinho, vão mudar mais a forma como eu trago alguns conteúdos pra vocês. Então, por exemplo, lá pro Instagram eu quero levar alguns outros formatos diferentes, dos mesmos conteúdos, mas formatos diferentes. Aqui pro canal eu quero também trazer alguns formatos diferentes. Eu quero fazer vlogs também. Vlog é uma coisa que eu adoro e que eu sei que não tem tanta entrega assim, mas é uma coisa que eu gosto muito, e aqui principalmente sempre foi um espaço para que eu possa falar do que eu realmente gosto, fazer o que eu realmente gosto. Eu quero falar mais sobre cultura pop, sim, porque eu gosto de fazer isso, então é basicamente isso. Foi uma decisão que eu tomei e que eu senti que eu precisava compartilhar isso com vocês. E uma coisa que eu queria dizer é que essa mudança em si surgiu muito natural para mim, né? Ela, claro, levou um tempo, mas ela foi surgindo de forma natural. E é uma mudança que não é só simplesmente mudar uma rede social, mudar uma foto, mudar o nome de usuário. É uma mudança que engloba muitas coisas, porque a partir de agora, eu não vou dizer pra vocês que é uma nova versão da Natália que vocês já conhecem, não é isso. Eu não tô fazendo grandes mudanças, mas eu quero dizer que é uma versão melhorada, talvez. Eu não sei se cabe essa comparação aqui, mas é a mesma Natália de sempre. A diferença é que agora eu quero ser mais eu, falar mais sobre as coisas que eu gosto, né? Aliás, continuar falando, mas talvez de formas diferentes pra vocês. E é isso, sabe? Como eu falei, é uma mudança que engloba muita coisa. Eu tenho me sentido muito mais tranquila depois de ter tomado essa decisão. Vou dizer que eu tenho tudo muito bem traçado e que eu tenho tudo muito bem planejado? Não tenho, gente. Inclusive, esse vídeo aqui tá sendo bem um bate-papo mesmo. Eu não fiz roteiro, só abordei alguns tópicos que eu precisava falar com vocês. E é aquilo, né, gente? Eu acredito muito que a gente tá em constante evolução o tempo todo. Na verdade, isso é algo que é muito óbvio, né? Mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. E como eu falei, eu acredito que a gente tá em constante evolução e eu acredito que recomeçar é muito parte disso. Vocês podem reparar que eu já falei sobre recomeçar em vários episódios aqui do Chá com a Nath. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que não importa se a gente precisar recomeçar várias vezes ao longo do ano, ou principalmente várias vezes ao longo da vida, né? E eu acho que é justamente isso que faz a gente viver de fato, né? É sempre olhar pra dentro de nós mesmos e entender algumas coisas e ajustar algumas coisas, recomeçar quando for preciso. Eu acho que esse sentimento que a gente tem muitas vezes de que a gente tá se perdendo de si mesmo
e que muitas vezes causa incômodo e causa ali uma certa ansiedade até, eu ouso dizer, é muito normal. E é claro que quem me vê falando assim pode não imaginar, mas sim, me causa momentos de frustração, de ansiedade, momentos em que eu não sei o que eu tô fazendo, o que eu preciso fazer. Mas assim, é um momento de reflexão, né? É um momento da gente olhar pra dentro da gente e, mais uma vez, recomeçar se for necessário. E se esse vídeo chegou pra você, talvez você também esteja precisando recomeçar mais uma vez. Talvez você tenha sentido que algumas coisas não estão fazendo mais sentido e que você precisa olhar um pouquinho pra dentro de você, enxergar coisas novas e de repente recomeçar. E recomece quantas vezes for necessário. Agora a gente vai pra parte do vídeo em que eu compartilho com vocês tudo que eu ouvi, tudo que eu li e assisti em julho. Vou pegar a minha colinha aqui, que a gente vai começar falando de música agora. Não temos muitas surpresas por aqui, tá? Foram 3.109 minutos de músicas ouvidas, o que é um pouco abaixo da minha média, porque eu costumo ouvir um pouco mais, mas o mês passado também foi mais ou menos isso, acho que um pouco mais, né? E tá um pouco abaixo da minha média também, porque eu continuei ouvindo vídeos no YouTube e também ouvindo algumas músicas por lá, como por exemplo, acho que foi a que eu mais ouvi, a Kill for Love, da própria Lady Gaga. Essa é uma música que não tá no Spotify e que ela lançou em uma versão exclusiva do álbum do Mayhem, que tá disponível acho que só na Target. Então essa música e mais uma, eu esqueci o nome, mas eu deixo aqui pra vocês. E essa música é maravilhosa. Ela tá cantando na Mayhem Ball Tour, que inclusive eu tô querendo trazer um vídeo sobre a turnê agora pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a turnê mudou um pouquinho do que foi apresentado aqui no Brasil pra gente. Eu vi várias coisas, vários vídeos, enfim, e eu gostaria muito de trazer um vídeo sobre isso aqui pra vocês, então estou pensando nisso. Já conta aqui pra mim se vocês querem. E o meu top 5 aqui no Spotify não mudou, né? O primeiro lugar continua sendo dela, da Lady Gaga, mas logo em seguida a gente tem Hilary Duff, que é uma artista que eu amo e eu acompanho as músicas dela há muitos anos. Aí a gente tem o divo Alex Warren, que entrou recentemente nas minhas playlists de músicas que eu ouço bastante, porque eu gosto bastante das músicas dele. Ele tá aí sendo um artista muito interessante de se ouvir. My Chemical Romance, que eu ouvi bastante. E temos também Revelação. Teve um dia aqui que eu peguei pra ficar ouvindo Revelação. Eu gostava muito da outra formação que tinha o Xande, então normalmente são essas músicas que eu ouço. E eu gosto bastante, fazia muito tempo que eu não ouvia. E as músicas mais ouvidas foram Venus, da Lady Gaga, Born with a Broken Heart, do Damiano Davi, que tá sempre figurando por aqui também, Still Into You, do Paramore. Nossa, eu nem percebi que eu ouvi tanto essa música assim. E Marry the Night e Highway Unicorn, da Lady Gaga. Então temos 3 músicas da Lady Gaga aqui esse mês. E filmes, o que eu assisti de filmes esse mês de julho? Bom, eu comecei assistindo Barbie, sim, o live action com a Margot Robbie e o Ryan Gosling. Eu gosto muito desse filme. Eu fui no cinema assistir quando ele lançou e fazia um tempo já que eu queria reassistir. Eu acho que esse filme, ele tem discussões muito importantes. Pra mim, de verdade, ele é um filme excelente porque ele aborda muitas temáticas importantes, como, por exemplo, a mulher padrão, aquele discurso que a gente sempre tem que dar conta de tudo, se a gente não faz isso, a gente não é capaz. Eu gosto muito dessa questão de que no filme, né, na Barbie Land as mulheres podem tudo, e aí quando a Barbie estereotipada, né, e o Ken vem pro mundo humano, e aí o Ken vê que aqui no mundo humano quem faz tudo basicamente são os homens, e aí ele volta lá pra Barbie Land, que daí ele muda o nome, né, e aí ele quer fazer tudo do jeito dele porque é mais incrível e tal. Então eu acho que o filme traz discussões muito interessantes e que as pessoas precisariam olhar pra esse filme com outros olhos, porque eu sei que tem muito preconceito em cima dele. Depois eu assisti Kingsman, o Serviço Secreto, que eu já tinha assistido também, eu assisti de novo porque eu quero assistir o segundo e o terceiro. O segundo eu já vi, o terceiro ainda não. Mas o Victor nunca tinha assistido e ele gostou bastante também. E eu gosto muito desses filmes que tem aí serviços secretos, agentes secretos. Eu gosto muito dessa temática. E Kingsman é um filme que mistura tudo isso com alguns momentos bem escrachados, com alguns momentos bastante mirabolantes. Foi um filme que eu gostei bastante de reassistir também. E fui ao cinema assistir Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Eu sou cadelinha da Marvel, eu já falei isso algumas vezes. E eu também já falei algumas vezes que
os últimos lançamentos da Marvel não me saltaram tanto os olhos assim, mas eu fui muito surpreendida por Thunderbolts quando eu assisti, e por Quarteto Fantástico também fui surpreendida. Eu tinha, sim, algumas expectativas em relação a esse filme. Eu acho que elas superaram um pouco. Eu gostei do enredo, eu gostei dos personagens, eu gostei da química dos personagens, eu gostei do fato de que a gente não perdeu tempo vendo eles se tornando uma equipe, porque aqui no filme eles já são uma equipe estabelecida. Eu acho que a química entre eles funciona muito bem, eles estão bem entrosados ali, eles realmente parecem uma família. Eu gostei do Galactus, eu me senti um pouco intimidada pelo Galactus, confesso. E eu gostaria muito que ele fosse mais explorado nos próximos filmes, porque eu acho que tem muito potencial. E eu gostei muito que ele é um filme bem amarradinho ali. É claro que algumas coisas acabam sendo muito rápidas e muito fáceis, mas de um modo geral é um filme bem amarradinho. Eu achei que esse episódio ia ficar menor, mas pelo jeito ele vai ficar bem grande. Agora eu vou falar da única série que praticamente eu assisti, na verdade, a que eu finalizei, né, agora em julho, que foi a série do Chespirito, a Sem Querer Querendo, que é do criador do Chaves, Chapolin, etc. Eu sou muito fã de Chaves. Foi muito bacana ter assistido essa série, eu gostei muito dela, embora eu saiba que muitas coisas ali não são verdades, ou a forma como muitas coisas foram mostradas pra gente não são reais. Eu tenho total consciência disso. Tem muita coisa muito fantasiosa, tem muitos diálogos que pendem muito ali pro dramalhão mexicano, que eu acho que em alguns momentos não cabiam ali na série, mas tudo bem. Eu adorei, eu gostei muito da série. Ela vai contar a história, então, do Roberto, né, que é o criador do Chaves, Chapolin e de outros personagens. E a gente vai conhecer toda a vida dele até um certo ponto ali, e que ele precisou tomar algumas decisões e tal. A gente vai passar por polêmicas, vai abordar um pouquinho sobre o relacionamento dele com a Florinda, enquanto ele ainda estava casado com a sua primeira esposa, o que muita gente não sabia, e eu fiquei chocada, porque eu achei que era de conhecimento geral. E claro, como eu falei, muitas coisas são mentiras, muitas coisas são fantasiosas, mas eu gostei bastante. E aí a gente acaba a série num ponto ali que me faz pensar que pode haver uma segunda temporada, mas não sei como seria essa segunda temporada, não teria tanta coisa pra abordar. Mas me emocionei sim em alguns momentos, principalmente com a criação ali do Chaves e do Chapolin, que são personagens que eu amo completamente, e de um modo geral eu gostei pra caramba. E livros, né? Vamos falar sobre o que eu li então. Um Salto para Amor, da Ione Simões, foi o primeiro livro que eu finalizei esse mês de julho, e a gente vai conhecer a Lily. Tá passando por um momento complicado na vida dela. Ela é dona de uma loja de roupas, que vende roupas pra todos os tipos e tamanhos de corpos. Ela é uma personagem gorda, já dá pra ver bem aqui na capa, né? E eu gosto muito dessa capa por conta dessa ilustração aqui, tem tudo a ver com a história, enfim. E a Lily, como eu falei, tá passando por um momento complicado, a loja dela tá não falindo, mas tá passando por um momento financeiro muito complicado, e ela também tá passando por questões na vida dela, até que ela vai conhecer o Marcos, que é o nosso mocinho. O Marcos, ele canta na noite, e aí eles vão ter um primeiro encontro ali bem bacana, e depois vai acontecer, né, vai desenrolar toda essa história a partir desse momento. Foi o meu primeiro contato com a escrita da Ione, mas eu já acompanho a Ione há muito tempo. Eu, inclusive, conheci ela na Bienal do Livro de São Paulo no ano passado, então foi um momento muito especial também pra mim. Ela autografou aqui o livro pra mim, e essa história, ela é maravilhosa, essa é a verdade. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano, foi um favorito. Eu gosto muito que a Lily aqui, por ser uma mulher gorda, ela é muito ciente disso, ela é muito ciente do corpo dela, de quem ela é, e ela sabe que ela é foda desse jeito, mas que tem algumas outras questões pelas quais ela tá passando, que não tem a ver exatamente com o corpo dela, o peso dela, enfim, mas que, bom, de uma certa forma impacta em outras coisas, então vocês precisam ler pra poder saber do que eu tô falando. Ela entra em um relacionamento com o Marcos, que é um homem negro, que também passa por muitas questões por conta de preconceito racial. E tem uma coisa aqui que eu queria falar, mas aí eu acho que é spoiler, então eu não vou comentar. Mas eu simplesmente amei a leitura desse livro. Ele se tornou, assim, um dos meus favoritos. E por conta dele, depois dele, né, aliás, eu entrei numa ressaca literária que eu não tô conseguindo ler direito. Assim, é um livro que vale super a pena. É uma leitura muito gostosa. A escrita da Ione é muito fluida e é muito engraçada também em vários momentos. Então eu fiquei completamente apaixonada. E aí, embora eu esteja em uma ressaca literária, eu fiz um desafio no mês passado pro canal, que esse vídeo não saiu ainda, mas ele vai sair, tá?
E aí, nesse vídeo, eu falo melhor sobre essas leituras aqui que eu vou contar pra vocês. Mas eu fiz um desafio e aí eu li alguns livros, foram 2 quadrinhos e um livro. E o primeiro quadrinho é o Eu Sabia Que Ia Acontecer, da Nádia Freire e do Fernando Depp. Eles são casados, eu conheci eles na Itu Nerd Fest, que foi um evento que teve aqui na minha cidade. É um quadrinho muito rápido de ser lido, que fala muito sobre o cotidiano e sobre como a gente muitas vezes deixa a rotina exaustiva e todas as coisas tomarem conta dos nossos dias, dos nossos momentos, e que por conta disso a gente acaba postergando algumas coisas e que, infelizmente, essas coisas voltam depois pra nos assombrar, digamos assim. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes você tá vendo que... Vou dar um exemplo até do que acontece no livro. A Marina, que é a nossa protagonista, ela tá vendo que o quadro favorito dela tá torto na parede. E ela sempre passa por esse quadro, ela fala, depois eu arrumo, é um preguinho que tá faltando ali, o quadro tá torto. E ela fica adiando, quando um dia o quadro cai da parede e quebra. Então ela se sente muito chateada porque esse quadro quebrou. Então eu acho que esse quadrinho me fez refletir muito sobre como a gente vai deixando muitas coisas que são importantes pra depois porque a gente tá cansado, porque a gente não quer. Às vezes, aqui também ela deixa de conversar com pessoas porque ela tá muito cansada. E a gente deixa de fazer muito isso, né? Muitas vezes ao longo da nossa vida, dos nossos dias, porque a gente tá ali sempre preso naquela questão da rotina e tal. E no fim das contas tudo passa, as coisas vão acontecendo e algumas coisas são inevitáveis, a gente não consegue voltar atrás mais. Me fez refletir um pouquinho sobre isso. O outro quadrinho que eu li foi A Senhorita Butterworth e o Barão Louco, da Julia Quinn. É uma história que aparece em Os Bridgertons e conta a história da... Eu esqueci o nome dela, Priscila. Conta a história da Priscila, se passa em 1800 e bolinhas, e conta a história da Priscila que só se ferra. Gente, essa menina sofre, hein? Ela sofre muito, e aí diversas coisas vão acontecendo, até que ela conhece o Barão, que tem esse apelido de Barão Louco, mas na verdade ele não é louco. Achei algumas coisas bem mirabolantes aqui, eu não vou mentir pra vocês. Algumas coisas eu achei bem fora da casinha, mas ao mesmo tempo eu achei muito legal. Então tem uns pombos meio malucos aqui, tem um fantasma. A Priscila, ela se ferra muito e ela perde a família, a mãe vai presa em um momento, pombos malucos aparecem, enfim, é realmente bem maluco. E o último livro que eu li também em um dia, todos esses eu li em um dia, tá? Foi o Diário do Chaves, que é um complemento pro seriado do Chaves, né? Como eu disse, eu assisti a série do Chespirito, eu tava consumindo bastante coisa de Chaves e Chapolin, e eu ganhei esse livro no ano passado de aniversário, foi um presentão. Eu tenho esse marcador lindo aqui, eu acho esse marcador lindo, que eu comprei quando eu fui na exposição do Chaves também no ano passado. E o diário aqui do Chaves vai contar basicamente tudo que a gente já conhece do seriado, só que tem um olhar diferente, tem alguns detalhes diferentes aqui no livro. Então foi muito interessante ver também isso, porque tem alguns detalhes. É muito parecido com a série, né? Tem aquele humor, mas também tem aqueles momentos tristes, porque a gente sabe que o Chaves é um órfão, então toda vez a gente tinha ali alguns momentos de tristeza no seriado, e aqui não é diferente. E na nossa edição brasileira aqui, tem algumas coisas, tem alguns extras também, tem algumas fotos, tem algumas curiosidades. É muito bacana, essa é uma edição muito legal e eu amei, com certeza, obviamente, se tornou um livro favorito, porque Chaves, né, galera? Então foi isso. Gente, a minha garganta está doendo, porque já tinha um tempo que eu não gravava, vocês perceberam que eu dei uma sumidinha aqui, né? E fazia um tempinho já que eu não gravava, então minha garganta está doendo, mas vamos lá. Eu queria só encerrar dizendo que julho foi um mês bastante intenso, foi um mês bastante complicado, mas também foi um mês muito bom. Eu passei bastante tempo em casa, depois eu saí pra fazer coisas diferentes, saí pra fazer coisas que eu já gosto de fazer, como, por exemplo, ir ao cinema. E foi um mês que aconteceram muitas coisas, inclusive uma novidade que eu não tinha contado ainda pra vocês aqui no canal, porque coincidiu de ser justamente nesse período em que eu estava em pausa. Mas o que eu quero contar pra vocês é que Vitor e eu abrimos um canal no YouTube. O canal é o Nave, que são as primeiras sílabas dos nossos nomes, Navi. É um espaço pra gente falar sobre coisas que a gente gosta bastante. Vai ter gameplays, vai ter receitas, porque o Vitor gosta muito de cozinhar, vlogs, a gente vai falar de cultura pop, então o canal já está no ar, já tem alguns vídeos e eu vou deixar aqui pra vocês, caso vocês queiram conhecer o canal e dar uma força lá, vai ser bem legal ter vocês por lá também. Aqui ao lado eu tô deixando o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada a vocês que estão me ajudando a continuar criando conteúdos. Durante o vídeo eu também tenho deixado um QR Code, que é mais uma forma de vocês apoiarem os meus conteúdos, sem necessariamente
ficar preso a uma contribuição mensal. O link dos livros que eu citei também estarão aqui no box de descrição. Vocês podem comprar pelo link, não pagam nada mais por isso e ainda me ajudam com uma comissão. Então eu acho que é isso, gente. Eu vou encerrando esse episódio que ficou enorme por aqui. Até o próximo vídeo no canal ou até o próximo Chá com a Nath. Tchau!